Olá, queridos comunicadores, espero que todo mundo esteja bem. Vamos começar então mais um Talkability. Eu sou a Karina Seles e eu estou aqui com ela, que ela é professora universitária, mestre em Ciências da Comunicação pela ECA-USP, formada em Relações Públicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, gerente de Estratégia Digital na TRIP-TPM, criadora da Varanda Comunica, enfim, ela pratica esporte, que sempre que eu vejo no Instagram me dá vontade também de jogar, de fazer esporte, mas a minha coluna não deixa. Ela é mais uma capricorniana que eu me dou super bem na vida, me dou super bem, assim, super simpática. Bateu, né? Bateu o santo. Bateu. Né? Sinara Moura, bem-vinda. Oi, Cá. Obrigada pelo convite. Adorei o convite para participar. Estou acompanhando os talks também, as conversas, e vai ser um papo muito legal. Ah, vai ser sim, gente. Então, vamos partir principalmente para essa conversa. Vamos falar de várias coisas, mas principalmente para os jornalistas e comunicadores, para entender também a parte de relações públicas, né? Que eu acho isso muito importante e interessante, né? Porque somos comunicadores. E aí, antes da gente começar, né? A primeira vez, o primeiro programa que eu estou me apresentando no comecinho. E aí eu quase falei, Karina com C, Celes com L só, porque ninguém sabe meu sobrenome. Falar é Ceres, é Salles. E eu acho que você deve ter algum problema em relação ao seu nome, né, Si? Conta um Um pouquinho. pouquinho, eu também. É Sinara com C, já vai direto. Sinara com C e com I, porque o pessoal escreve com Y, com S. Mas tá Sim. tudo certo, a gente vai se acostumando já, Ah, né, a sim, facilitar. exato. Mas eu já vi pessoa falar, Silmara. Eu falei, não, é Sinara. Eu defendo aqui, porque eu sou defensora de falar o nome certo. Verdade, é importante. Sim. Bom, Si, eu queria falar um pouquinho sobre o comecinho, né? Eu queria que você contasse um pouco como você escolheu essa área de relações públicas e o que você aprendeu na graduação, para o pessoal conhecer um pouco mais. Claro, vamos lá então. Bom, eu desde muito nova, eu sabia que, assim, eu digo que é quase um privilégio, né, quando a gente decide o que quer fazer cedo, assim. Então, eu sempre soube que eu queria ir para esse viés de comunicação, e eu sempre fui uma pessoa muito boa de relacionamento, assim, na escola. Então, era líder de grêmio estudantil, me envolvia em projetos da escola, o próprio esporte que você falou ali. Adorei que você me falou do esporte, né, que eu jogo. O próprio esporte leva a gente, às vezes, a desenvolver algumas competências, assim, de relacionamento, porque eu sempre fiz esporte coletivo. Então, eu acabei indo para relações públicas muito por conta disso, assim, porque das 3 habilitações que tinha na faculdade que eu ia prestar, que foi a Federal do Rio Grande do Sul, era a que se encaixava melhor nas minhas habilidades ali naquele momento. A faculdade lá, ela é uma faculdade de comunicação social, então a gente tem até uma boa parte do curso, se eu não me engano, faz muito tempo isso, mas se eu não me engano, era até o 4º semestre, mais ou menos, 5º semestre junto, então a gente tinha muita convivência com as outras habilitações, e aí depois disso, até o último semestre, a gente tinha disciplinas mais específicas, assim, então que a gente entrava um pouco mais em RP, assim. E eu entrei na faculdade junto com um boom das redes sociais, assim. Então, Orkut na época, muita gente que vai estar assistindo o vídeo não vai nem ter vivido essa época, mas Orkut, os vlogs, então que tinha lá os fotologs com fotos e tudo mais. Então a gente estava aprendendo a lidar com essas redes, conhecer tudo isso que estava surgindo. E eu acabei indo desde o começo da faculdade, desde o meu primeiro estágio. Fiz um estágio que era um pouco mais offline, assim, mas eu logo migrei para o digital. Então, eu nunca trabalhei com RP clássico, assim. Mas uma coisa que eu falo muito para quem está na graduação, eu dou aula também, assim como você, Cá, e que eu falo muito para quem está ali na graduação, ou mesmo às vezes em pós, assim, que muita gente chega tentando se encontrar, né?
é que esses cursos, eles servem muito para desenvolver soft skills, assim, que a gente tem. Então, habilidade de lidar com o diferente, habilidade de competência de síntese, de ler as coisas e entender, de trabalhar em grupo, porque é muito um laboratório do que a gente vai viver no mercado de trabalho, assim, sabe? Então, no mercado de trabalho, a gente só trabalha em grupo, assim, não existe você fazer uma coisa muito sozinha, você sempre precisa de insumo de alguém, de outras áreas, então e isso eu acho que a faculdade me ajudou muito, assim, porque eu vivi muito a faculdade quando eu estava fazendo, enfim, eu morava em casa de estudante, participei de projeto de extensão, fui bolsista de pesquisa, e menos que o conteúdo técnico, assim, que obviamente é importante, mas aí a gente consegue ir num livro, ver palestra, ainda mais hoje que tem muito mais recurso do que na época que eu fiz minha faculdade, a gente consegue buscar esses insumos. Mas essas outras competências que a faculdade nos traz, de formar networking, sabe? Eu tenho colegas que fizeram faculdade comigo e que até hoje a gente troca figurinhas, assim, para se ajudar, para, enfim, manter esses laços, assim. Então, isso eu acho que é o mais importante, assim. E eu acho que a escolha por comunicação foi uma escolha muito feliz, assim. Eu tenho vontade de fazer ou estudar outras coisas, assim, mas eu não me vejo não sendo comunicadora, assim. Então, foi um pouco essa a minha trajetória de RP aí. Nossa, que legal. Eu acho que você é uma das poucas pessoas que conseguiram entender e ver isso de soft skills, porque são coisas que nós, como professores, a gente faz assim, entremeando o próprio conteúdo, ou enfim, teórico ou prático, e os alunos não percebem, né? Às vezes até uma atividade em grupo, eu sempre falo para os meus alunos, pode dar um problemão. Eu já tive aluna que falou assim, então eu vou Vou ficar pegar um com cafezinho. zero. Tá, então eu vou ficar com zero porque eu não quero fazer atividade em grupo. E aí eu sentei, conversei, então, tem algum problema na sala que eu não tenha visto e tal? E aí acabou que depois ela entendeu, no final do semestre ela me agradeceu. Então é Sim. importante, né, lidar com o diferente, com as opiniões diferentes, porque trabalho em grupo é problema, assim, né, no geral, Com certeza. mas acho que é importante para o ser humano, para a gente entender que a gente vai encontrar isso no mercado, né? E Então, é um laboratório, assim, para a vida, né? Eu acho que a sim. faculdade é muito isso, assim. E, assim, é muito difícil entender isso. Eu achei muito legal que você não falou assim: "Olha, eu gostei da disciplina de planejamento", sabe assim? Você falou de outras coisas que estão dentro desses anos, né, de estudo na universidade, gostei. E aí eu queria, entrando nisso, né, depois, enfim, você falou que fez estágio e tal, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua carreira mesmo. Você trabalha com comunicação, marketing digital, os jornalistas aqui que devem estar escutando, né, e vendo, devem estar loucos falando: "Ai, meu Deus, Trip TPM, que maravilhoso, meu sonho". A gente tem sonho, né, de trabalhar na empresa, Trabalhar lá, enfim. sim. E assim, você falou a questão também, né, que eu vi no seu WhatsApp, planejamento e mensuração em plataformas digitais, você falou que foi para o digital, né. E eu queria que você Isso. contasse um pouquinho da sua carreira, né, essa construção aí. Claro, vamos lá, Cá. Bom, não sei nem por onde começar, mas assim, vamos começar pelo começo mesmo. Então, eu durante a faculdade mesmo, eu já comecei a fazer estágio, participava de alguns blogs na época, tinha o Clube do RP, que assim, que eram uns coletivos que escreviam, refletiam ali as coisas que aconteciam na área. Participei de grupo de pesquisa, enfim, fiz iniciação científica, para quem gosta dessa área um pouco mais acadêmica, e para mim me ajudou muito na época. Então eu comecei já a estagiar cedo, assim, comecei a trabalhar em agência de comunicação, a maior parte da minha carreira foi em agência de comunicação, então trabalhei, comecei com conteúdo de mídias sociais, fui crescendo nessa área, assim, trabalhei com planejamento também. A minha carreira não é uma carreira muito linear. Eu brinco que eu tenho até algumas crises assim da minha idade, sabe? Porque eu já fiz tanta coisa assim. E aí o social me levou para planejamento, então que eu acabei ali trabalhando muito com planejamento também.
E o planejamento e social juntos me levaram para uma necessidade de entender melhor os dados, assim. Por quê? Porque quando a gente fala de mídias sociais, até um pouco de planejamento, assim, tem uma cultura muito criativa ainda. Aquela coisa de sentar na sala, fazer um brainstorm, ter o que os publicitários chamam de big idea, né? Ter uma ideia genial, assim, é como se as coisas surgissem por osmose. Só que no digital a gente está vivendo uma fase que a comunicação de marca, principalmente, virou ruído, né? Porque tem tanta coisa que você não quer mais ser impactado por isso. E aí a gente só vai conseguir fazer com que isso seja interessante, estratégico, se os profissionais que estiverem fazendo isso entenderem também minimamente de análise de dados. Por quê? Porque aí a gente consegue usar essa inteligência para criar coisas que as pessoas de fato estejam interessadas, para explorar comportamentos, para não ser um ruído. Então eu acabei tive a oportunidade de trabalhar num lugar em que eu organizei, né, estruturei ali o departamento de dados, de inteligência, e foi ótimo, assim, porque eu estudei muito, já estava até numa posição sênior, assim, na minha carreira, mas reaprendi muita coisa, assim, reaprendi a criar, a planejar com base em dados, a olhar para as estratégias pensando sempre nesse lado de inteligência, assim, e que eu acho que é um diferencial para qualquer profissional, assim. Então, hoje eu trabalho na Trip, por exemplo, e lá eu cuido dessa parte de estratégia, né? Tanto da parte de dados, eu digo que lá eu sou meio Severino, assim, tudo que é digital eu ajudo a galera, assim, desde vender projeto até fazer relatório, estruturar plano de conteúdo. E também para os jornalistas, a gente vê o quanto que essa capacidade de ler números, né? Vocês falam muito de jornalismo de dados, né? Mas de entender esse cenário, de entender o que está acontecendo, de captar esses comportamentos e traduzir para conteúdo, é um enorme diferencial, assim, a falar um palavrão aqui, mas é um diferencial muito grande, assim, sabe? Então, para qualquer área da comunicação, sabe? Para qualquer lado que a gente olha, a gente tem uma comunicação ali se reinventando, né? E eu passei por todas essas fases. Então, eu contei ali no começo que eu comecei com Orkut, e hoje eu estou aí aprendendo sobre BI, dados e tentando levar essa cultura, tentar fazer os lugares por onde eu passo olhar para essa parte de comunicação digital de uma forma um pouco mais estratégica, assim. E eu acho que é isso, assim, a minha carreira ela é muito híbrida, né? Tem várias áreas ali que se mesclam. Ela não é muito linear, como eu acredito que as carreiras daqui para frente serão cada vez menos lineares, assim, justamente porque a gente opera, trabalha muito plugada no que acontece no mundo, assim, né? Então, essas mudanças também vão ditando o jeito como a gente cria, o jeito como a gente se coloca no mercado, as coisas que a gente tem que aprender, assim. Então, eu acho que a minha trajetória é um pouquinho essa, assim. Nossa, que legal, Si. Pessoal, tudo isso que a Si está falando, eu vou falar sobre o projeto dela daqui a pouquinho para vocês. Eu vou sugerir mais para frente para vocês entrarem no projeto que ela fez, que ela fala exatamente, detalhadamente sobre essa questão dos dados, de ter ser sensível a essa questão e conseguir traduzir isso, né? E conseguir tomar uma ação em cima desses dados, né? E ela fala, né, sobre indicadores nesse projeto e tal. Achei muito legal e está muito didático. Eu já vou falar Ai, que sobre ele bom, um cara. pouquinho. Eu achei muito interessante, porque principalmente os jornalistas, a gente tem um pouco nessa cabeça, sou de humanas e se trava para Uhum, exatas, né? Às vezes nem é é. O uma. Excel ali é o maior inimigo, né? Exato, já vê regra de 3, já fica com medo, já não sabe. Quer dizer, até sabe talvez fazer uma regra de 3 simples, mas
já não quer ver números. Por exemplo, quando os jornalistas entram na disciplina de comunicação integrada, e aí tem marketing, nossa, porque às vezes tem que fazer alguma conta, entender alguns dados, acabou. Uhum. Acabou o relacionamento. E, gente, é importante, senão é muito Super. complicado, que nem a Si falou, entender a estratégia, né? Isso tudo faz parte da estratégia, tá É. dentro de E, tudo e isso. até para uma questão um pouco mais ampla, assim, né, Cá? Porque a comunicação como um todo, assim, o jornalismo incluso nisso, vive uma crise ali de identidade, né? As empresas estão se reestruturando, a gente não sabe se essas editoras vão existir, a gente tem, né, o exemplo clássico da Abril, mas enfim, e a gente precisa saber isso para a vida, né? Então, você com seu projeto, empreendendo, eu também com a varanda, é um negócio assim que você precisa saber para você, assim, para a profissão também é importante, mas assim, você nunca sabe se um dia você não vai ficar sem emprego, vai precisar abrir um negócio, e aí, como que você se vira, sabe? Então, eu acho que são aquelas habilidades que a gente aprende por causa da profissão, mas leva para a vida, assim. Sim, leva para a vida, é super importante, assim, eu mexo com dados todos os dias, dentro da Carina Celes, da Expand, enfim. E se antes da gente partir para o seu projeto, que é maravilhoso, incrível, ai, eu já vou falar sobre ele, assim. Eu queria que você contasse um pouco sobre a sua carreira como pesquisadora acadêmica. Então, eu queria que você contasse um pouco que você já começou essa iniciação científica, já é um primeiro passo, contar um pouquinho da sua dissertação e sobre o grupo de pesquisa com mais. Eu acho muito relevante estar aqui dentro do programa. Claro, então vamos lá, deixa eu contar. Eu, durante a graduação, toda a graduação eu me envolvi em projetos de pesquisa, assim, então participei de dois projetos de iniciação científica. Na graduação a gente é muito operação, né? Então classificava muito dado, analisava, produzia. E foi uma escola, assim, foi muito legal, assim, eu tenho a minha orientadora de iniciação científica, a minha grande amiga até hoje, foi inclusive da minha banca de mestrado, porque eu aprendi muito, assim, e despertou em mim uma vontade de olhar os fenômenos de uma maneira um pouco mais aprofundada, assim. Então, eu saí da graduação já sabendo que eu queria fazer mestrado, que eu queria dar aula em algum momento da minha vida, enfim, eu sempre fui picada por esse bichinho, assim. E aí, só que aí, bem quando eu me formei, assim, na semana seguinte, eu me mudei para São Paulo. E aqui em São Paulo eu não conhecia ninguém, não tinha nenhuma relação com universidades. Na época eu até fiz a prova do mestrado, mas eu também não entendia direito como funcionavam as instituições e tudo mais. Então, eu fiquei um pouco afastada assim desse mundo e muito focada também no desenvolvimento da minha carreira mais mercadológica, assim, porque tinha acabado de chegar, então tinha que construir ali, né, um nome e tudo mais. E aí, nesse meio tempo, eu acabei fazendo duas especializações. Fiz uma especialização de inovação, mais voltada para administração, na FIA, que também é vinculada à USP, né, a Escola de Administração lá. Então, fiz esse MBA e fiz uma especialização à distância em mídias interativas, assim. Muito para saciar uma vontade, assim, que eu tinha dessa sensação de que eu estava caminhando para algum lugar, sabe? Eu sempre fui muito estudiosa. E aí, como eu não estava nem com tempo, nem com disposição para fazer o mestrado nesse meio tempo, eu falei, não, eu vou fazer coisas que talvez me exijam um pouco menos, mas para sentir que eu tô indo para algum lugar, assim, não perder a meta de vista, sabe? Aquela coisa de é caminhando que se faz o caminho, assim. E aí, em 2018, eu fiz toda uma preparação até de trocar de emprego, enfim, para ter mais tempo para isso, que foi quando eu fui para a Trip. Eu acabei aplicando, dediquei mais tempo ao projeto também, fiz as coisas certinhas, assim, e acabei conseguindo entrar na ECA, na USP, com um tema que eu queria muito pesquisar e que reflete também. A gente costuma separar muito, né, a carreira acadêmica, a carreira de mercado, e o meu tema ele reflete muito a minha carreira, assim, porque ele estuda como
as áreas, os campos de conhecimento se relacionam dentro da comunicação, assim. Então, que a gente chama de transversalidade, né? Como que a comunicação faz esse movimento transversal de ir beber em outras fontes e voltar para a centralidade da comunicação para avaliar os fenômenos, assim. Então, eu analisei manualmente, sim, eu quase morri, os trabalhos do Intercom de 2015 a 2019, então, do grupo de temático de cibercultura, que era o que interessava ali, e li todos os trabalhos fazendo essa análise de campos, assim, de que outras áreas que eles se relacionavam. Então, muita coisa da sociologia, muita antropologia, filosofia também, muita coisa de filosofia. E foi um exercício super bacana, assim, o mestrado para mim ele foi a gente até fez algumas disciplinas juntas, né, Cá? Mas Fizemos ele foi 2. o ele foi muito um exercício, assim, de flexibilidade, de olhar as coisas com mais profundidade, de conseguir refletir um pouco mais, que no mercado de trabalho a gente está tão corrido e precisa entregar tudo para ontem e a gente não consegue, assim. Então, eu acho que eu ouço muita gente falando que sofreu muito, né, para conseguir terminar o mestrado, assim. Eu tive a sorte de ter uma orientadora super parceira e tá muito, assim, preparada psicologicamente, que eu acho que é o lado positivo de fazer o mestrado um pouco mais velha, assim, que eu entrei com 31 anos, né, que você já dá o peso certo para cada coisa, já dá uma priorizada ali nas brigas que você tem que comprar ou não. Então, eu estava assim com um bom nível de maturidade, eu acho, para encarar esse processo. E foi um processo muito legal, assim, sabe? De tema de pesquisa, de a minha orientadora muito parceira, e a gente tem o grupo de pesquisa também, que é o Com Mais, que a gente, enfim, faz uma série de discussões, né? A gente se reúne mensalmente, às vezes quinzenalmente. A gente se reunia mais até quando era presencialmente, né? Tinha uma frequência maior. Então, a gente discute uma série de temas ali relacionados à comunicação digital, jornalismo também, enfim. Então, a gente discute bastante isso, faz algumas produções, então, vou até fazer o jabá aqui, que a gente acabou de lançar um livro super legal sobre tendências de comunicação, então, depois posso até te passar o link, cá, para você colocar na Sim. descrição né, do papo lá, que foi um trabalho conjunto também, assim, de vários autores que participam do grupo, né, de pesquisa. E também é um espaço, assim como o mestrado foi para mim, é um espaço contínuo dessas reflexões, dessas produções, de dar uma refletida mais crítica, assim, se colocar de uma forma mais crítica para o que está acontecendo aí no mundo, assim. Então, a minha experiência de pesquisa é um pouco essa. E, paralelamente, também, quando eu começo a contar, eu não sei como eu consigo fazer tanta coisa. E, paralelamente, também eu dou a aula, assim. Então, É isso, gente, bem já tranquilinho. dei, já dei alguns cursos livres. Agora, eu estou com mais turmas de pós-graduação, que são turmas um pouco mais curtas, assim. Então, e aí eu consigo encaixar melhor na minha rotina, né? Que geralmente acontecem por módulos, as disciplinas. Então, também sempre focado nessa parte mais digital, mas não só. Eu sempre falo para os meus alunos, assim, que por mais que a gente fale de digital, né? E dessa especialização, a essência da comunicação é a mesma em tudo, assim, no off, no on, no texto, no vídeo, porque a gente precisa entender esses comportamentos, se apropriar deles para conseguir construir alguma coisa a partir disso, assim. Então, eu sempre falo assim, não existe offline e online, por exemplo, para alguém que está consumindo alguma coisa. Tipo, ele quer o conteúdo, quer receber o insumo que ele precisa naquele momento, e isso é circunstancial, assim. Então, a gente não diferencia se eu estou conversando com uma marca no Instagram ou se eu estou no ponto de venda, assim. Então, por mais que a gente fala, né, dessa especialização do digital, a gente tem que ter essa capacidade de olhar para o todo também. Sim, sim, porque
o consumidor ele vai associar, né, o off, como é que foi o atendimento no off, no on, e ele vai ter é o relacionamento mesmo, que ele pensa da empresa, enfim. Exato. Se você estava falando primeiro você falou do livro, eu tentei fazer as anotações, porque eu tô aprendendo também esse lance de podcast, porque nos primeiros programas eu fiquei tão animada que eu comecei a cortar o entrevistado, tipo Faustão, aí eu tô dando uma respirada Respirada. para anotar e depois relembrar tudo que você falou. Você falou da questão do livro, esse livro aí eu já anotei. É muito engraçado sobre o grupo de pesquisa, porque eu conhecia você, né, que é o grupo liderado pela professora Beth Saad. Então, Isso. você. Só que no trabalho eu conheci a Isaf Karawi. E aí, Uhum. no Instagram, tem o Álvaro Leme. E aí depois eu vi que todos são do grupo. Eu falei, Todos estão no mesmo grupo. exato! Eu falei, olha, conheço. E é muito É. legal isso, É né? muito legal, o grupo é muito parceiro, assim, e tem pessoas que fazem coisas, assim, que por mais que tenha uma linha norteadora, elas vêm de áreas e de expertises um pouco diferentes, assim, então soma muito essa diversidade, sabe? De área de atuação, de temas que cada um estuda. Então, a ISAF, por exemplo, que você falou, é uma das maiores estudiosas, assim, de influenciadores hoje, né? Então, a gente aprende muito com os colegas que estão ali no grupo, com umas trocas que a gente tem ali. E é um grupo muito, assim, para além do acadêmico, né, que é super importante e é o motivo que nos leva até lá, mas é um grupo muito generoso, assim, sabe, Cá? E eu valorizo muito isso, assim, as pessoas se ajudam muito, sabe? As pessoas se preocupam uma com as outras e tentam ser incentivadores, assim, da jornada de cada um, porque no mundo acadêmico, assim como no mercado de trabalho também, é muito fácil cair num lugar de competição, de ego, dessa coisa assim de que a outra pessoa é minha adversária, sabe? E a gente vive num mundo que tem espaço para todo mundo, que as pessoas estão em circunstâncias, em momentos da vida diferente. Então, eu gosto muito disso no nosso grupo de pesquisa, assim, que eu já ajudei, já fui muito ajudada também pelas pessoas, gente que já foi convidado para fazer coisas super legais, não podia, não tinha agenda, me indicou, o contrário também. Então, eu sinto muito essa coisa positiva, assim, sabe? De um espaço no meio da academia que reflete essa necessidade da gente entender que é todo mundo interdependente, assim, sabe? Que a gente precisa se ajudar a remar junto, porque se a gente tentar remar sozinho, a gente não vai para lugar nenhum, assim. Cara, ó, vou soltar uma aqui que você falou. Não, em relação ao que você falou do livro, ele já é meus favoritos aqui, é um dos próximos para eu comprar, já tô com o link da Ah, que editora, ótimo. porque eu leio vocês há muito tempo. Então, os livros que vocês disponibilizaram, sei lá, gratuitamente no ISU, enfim, que a professora Uhum. Beth Sade disponibilizou, eu já li tudo, assim, devorei na época, né? E aí, antes de falar sobre a generosidade que você falou, que eu acho isso muito importante, porque a gente sofre muito nessa construção, enfim, da dissertação, nesse processo, porque, como a minha orientadora fala, o mais importante é o processo. Mas também, né, tive uma excelente orientadora, mas, diferentemente de você, eu a todo momento parecia o John Travolta perdido, sabe aquele gif do John Travolta? Eu era assim, Sim. eu fui assim até o final. Mas, né, consciente do meu objeto de pesquisa, enfim, mas assim, para mim foi uma experiência mais assim, Mais foi muito individual, assim. diferente, foi mais assim sufocante. Mas também a gente entra agora, né, que você fala dessa generosidade e tal, lembra muito dessa questão da pressão que a gente leu. O primeiro texto que a professora Imaculata dá para a gente, da disciplina que a gente fez, é Pierre Bourdieu. E aí fala sobre essa questão da pressão, né, que tem entre várias
em várias camadas, Os né? campos ali, né? E eu entrei nessa, assim, eu mergulhei nisso. Então, assim, eu acho que muito do que fala do sofrimento, né, possível, que não é todo mundo que sofre numa construção da dissertação ou do doutorado, mas ainda assim é um desafio para todo mundo. Eu acredito que aí a gente entra no seu projeto, tá? Eu acredito que é muito relacionado a como a gente reage ao que acontece com a gente, sabe? Sim. Porque naquela época, eu acho que eu tinha muita vontade, em 2018, eu tinha muita vontade de fazer alguma coisa. E por conta da minha ansiedade, eu acho que eu atropelei, sabe? Eu fui uma das primeiras a acabar a dissertação. Eu Está lembro. bem escrita, está bem construída, mas eu acho que eu mesma me afoguei, sabe? Quero isso, quero aquilo, e vai fazer o estágio e faz não sei o quê. Eu acho que eu sempre fui muito assim. E o mestrado foi bom porque me ajudou a entender calma, calma. Tanto que eu, enfim, nem participei do doutorado, que eu quero amadurecer isso tudo, Uhum. sabe? Para mim foi muito louco esse momento, foi muito legal, né? Conhecer as pessoas, que nem você falou, networking, como funciona lá dentro, aprendi muita coisa que explodiu minha cabeça, mas eu percebo tudo isso que você falou, achei muito importante, porque a gente tem que cuidar da gente, né? E aí, Super. falando de cuidar da gente, eu acho que a gente já pode entrar no seu projeto, que é a Varanda Comunica. Lembrando a quem está escutando, quem está nos vendo, estamos no mês de Janeiro Branco, que fala sobre saúde mental. E eu acredito que é muito importante, ainda mais na pandemia, né? E a Sinara vai contar um pouquinho do projeto. E aí, sim, eu acho que você traduziu tudo que eu queria falar ao longo desse tempo. Acho que desde 2018 você falava assim, eu vou te entrevistar. Você falava, tá bom, tá bom. Então tá, né, gente? Ela foi vencida pelo A gente já tinha achado cansaço. que tinha virado lenda, né, cara? É, Mas saiu, rolou. foi vencida pelo cansaço, que imagina, estamos em 2021, desde 2018 eu falo isso para ela. E, enfim, eu amo minha bolha, né, gente? Porque é o mesmo pensamento da Cia, é o mesmo pensamento que o meu. Quando eu vi os posts, né? Então, para vocês acessarem, é @varandacomunica. E aí, para vocês entenderem, assim, ela traduziu o que eu queria falar, que eu falei, inclusive, no aulão que eu fiz no dia 20, sobre organização, mas de uma forma de você cuidar de si. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho a proposta do projeto, Si. Claro, vamos lá. Então, o Varanda, ele era um projeto de gaveta, sabe? Esses que a gente tem a ideia, e aí, que eu sempre falo que uma ideia feita, mais ou menos, aplicada, é melhor do que uma ideia guardada, ótima. Enfim, e ele estava lá na gaveta, um dia eu quero fazer um canal para falar sobre comunicação, para, enfim, e tudo mais. E aí, quando eu entreguei minha dissertação, eu falei, putz, eu acho que agora, assim, né? Porque eu tô sem esse peso de acabar a dissertação ali, que a gente fica naquela agonia, né? Da avaliação, da banca, eu falei, acho que agora eu vou botar para funcionar. Aí, a gente começou pequenininho, tá crescendo ainda, né? Isso foi em setembro, assim. E a ideia do projeto, acho que tem duas funções, assim, sabe? Para mim e que eu quero levar para as pessoas. Por um lado, eu acho que tem uma questão de compartilhar conhecimento também. Então, por eu ter tido uma carreira muito híbrida e passado por muitas áreas, e também por ser muito estudiosa, assim, sem a falsa modéstia aqui, assim, eu tenho muito conhecimento para compartilhar, e eu via que isso ficava um pouco restrito a aluno, a sala de aula. Então, eu sentia falta de um lugar onde eu pudesse jogar isso para o mundo, assim, essa coisa de conceitos. Então, eu tenho uma editoria dentro do canal lá que a gente trabalha conceitos, então falar o que é conversão, falar o que é métrica, falar o que às vezes desperta as pessoas para aprofundarem assim esse assunto. Então esse é o primeiro papel, assim, de tentar ter um conhecimento um pouco mais democrático, assim, jogar ali no mundo. E uma outra questão é que, principalmente no Instagram, assim, né, que agora eu acho que é a rede que está mais popular com isso, assim, a gente tem muito essa coisa dos gurus, assim, né? Então, 7 palavras para dobrar o seu engajamento, 8 dicas infalíveis para alcançar mais pessoas. E assim, eu não estou nem dizendo que essas coisas não funcionem, né? Porque
Às vezes funciona, às vezes eu mesmo vou lá, roubo umas dicas, o que eu vou fazer aqui? Vou, sei lá, postar stories sempre de manhã. Putz, vou tentar, vamos ver se. Mas eu acho que tem pouca gente olhando para o macro, sabe? Que é essa questão de pensar ecossistema mesmo, pensar contexto. Então, por isso até que a tagline, né, do Varanda é comunicação com mais respiro, assim, para a gente conseguir respirar um pouco. Então, de vez em quando eu coloco lá algumas coisas de saúde mental mesmo, assim, sabe? Tipo, porque a gente quem trabalha com comunicação, com informação, é tão bombardeado o tempo inteiro, né? Que às vezes o que a gente precisa não é mais um post de nove dicas para você fazer coisas incríveis. É mais um tipo, tudo bem se você parar e descansar um pouco, sabe? Teve um post até que eu fiz recentemente, acho que foi ontem. Eu nunca lembro os dias, porque eu sempre deixo eles agendados, então eu nunca lembro Sou o dia dessas exato que ele também. entra. E aí, o post nasceu de uma conversa com uma amiga, assim, que a gente falava, que a gente se sentia muito dividida entre ficar alienada, mas manter uma sanidade mental. Então, tipo, putz, não vou ver o Jornal Nacional, porque eu não quero ver lá o Bolsonaro fazendo as coisas de sempre, ou ter ali quase que uma ética do comunicador, de acompanhar tudo isso, de saber o que está acontecendo, e abrir um pouco mão da saúde mental. Então, ali uma gangorra, né, dessas escolhas. E eu acho que a varanda também é um espaço onde a gente pode discutir isso, assim, sabe? Onde as pessoas se identificam. Eu tento fazer muito com a minha cara, assim, com a minha linguagem, com o meu jeito, assim, não seguir uma fórmula, mas é um espaço de expressão, assim, e eu até brinco, assim, quando eu estou tendo um dia muito difícil no trabalho, de coisas chatas, né, que fazem parte da vida, ou de coisas muito difíceis, eu sempre falo que fazer alguma coisinha da varanda é uma válvula de escape ali, porque é um projeto que eu criei com carinho, e aí tem né, a minha mão, o meu jeito, enfim. Então, é muito legal. E só para complementar, Cá, essa é uma dica que eu sempre dou, porque muita gente me procura, assim, aluno principalmente. Como que eu começo? Tipo, eu não sei onde procuro vaga. Ninguém quer me contratar porque eu não tenho experiência, né? Porque, enfim, hoje até para estágio as pessoas estão pedindo umas experiências absurdas. Mas eu acho que esse tipo de coisa, assim, é uma coisa que vale muito a pena fazer, sabe? Tipo, escrever por conta própria, criar um blog, um Instagram, que são. Eu sempre falo que dá trabalho. Se as pessoas soubessem quanto que esses projetos demandam esforço, elas valorizariam muito mais no momento de contratar alguém. Tipo, você tem um projeto. Eu, quando pego um currículo de alguém que tem um projeto paralelo, eu tipo, quase esqueço as experiências da pessoa. Falar, mas como você nasceu? O que você fez? Porque é muito legal ver esse engajamento. Então, assim, para quem não tem experiência nenhuma, é uma forma de colocar coisas no mundo, sabe? De fazer um planejamento, postar ali, de estudar algum tema. Então, obviamente, para mim, o Varanda vem em outro contexto, mas eu tinha na época da graduação, mas outros projetos que eu me envolvia dessa forma, assim. Então, eu acho uma boa dica também, além de contar da Varanda. E sigam, Varanda Comunica, a Cá já falou, mas é um projeto que eu fiz com muito carinho, interajam, deem opiniões, mandem dicas, são todas bem-vindas. Olha aí, gente. Ai, mais uma vez eu preciso repetir, eu amo minha bolha. Eu amo a minha bolha. Sobre essa questão do projeto, né, que também tem muitos alunos que falam isso para mim, eu acho isso muito importante fazer o seu projeto e eu percebo, assim, das pessoas que vêm até mim, tem medo, né? É medo Sim. do outro falar algo do seu projeto. Eu acho que é muito que fica na nossa cabeça. Isso não acontece dessa forma, né? A crítica não Uhum. é assim, vai ter hater? Talvez, mas o pessoal fica com medo do que os outros vão achar. Eu demorei um É tempo o para esse medo do, projeto do sair. julgamento, né, cara? A gente tem Sim, também, né? É meio do sim, ser humano, assim, sim. É de... muito difícil quebrar, então muita gente tem outras coisas para fazer, tem família, tem um outro emprego, talvez, enfim. E aí não faz nunca, né? E aí fica É, frustrado e tal. e tem um medo de não nascer grande também, assim, sabe?
tipo, nascer Tem que ser pequeno, perfeito, né, do tem que ser começo. perfeito, exato. Então, eu acho que é uma forma, assim, sabe, de vitrine para quem ainda não tem experiência, e até pra gente, né, que, tipo, já é Claro. mais macaca velha, assim, mas eu acho que para mim ainda é uma escola, se a gente vai aprendendo e vai, discutindo e vai vendo o que que as pessoas querem, que a gente poste ali, então eu acho muito legal, sabe, um caminho de se expressar, Sim. assim. A mesma não chega a ser uma dor, mas o mesmo desejo que você teve a fazer para fazer a varanda, eu tenho para fazer os meus projetos. Eu queria realmente compartilhar. Já trabalhei com agência, já trabalhei com fotografia, já fiz de tudo um pouco, aí você fala: "Meu, esse conhecimento vai ficar onde? No passado?", né, não É, quero, eu quero ensinar, enfim. E aí, sobre o que você falou da postagem, eu achei aqui no seu Instagram a postagem de ontem, se não me engano, você me confirma, que você fala: a vida é um eterno buscar o equilíbrio entre estar alienada e manter a saúde mental, e se informar e sofrer com o ponto em que chegamos. Que aí você fala dos noticiários, né? Na exato, é isso legenda, eu li o mesmo. post, é esse, né? E isso, gente, o trabalho dela, assim, eu já vi todas as postagens, eu sigo, eu curto, eu compartilho, porque é um abraço, sabe? Tem as questões técnicas, o conteúdo técnico, que eu acho muito importante para os comunicadores, né? Todos, de todas as áreas, Uhum. mas isso é um conforto e é muito o que eu penso, assim, você conseguiu traduzir demais, assim, o que eu queria também passar, sabe? Isso eu adorei e vou continuar sendo assim, curtindo e tal, porque o que você falou do negócio do guru, gente, o que tem de perfil que é fulano.mkt, né? Enfim, e fala tudo da mesma coisa e copia a mesma coisa do que o outro está falando e fica tudo igual. Então, e é muita informação, né? Quanto mais pessoas falando sobre a mesma coisa, mais perdido Não, você e fica. e e muitas vezes, assim, uma coisa que me incomoda um pouco, que eu não nem consegui, sabe quando você não concatena o incômodo ainda, vou até levar para terapia, mas que me incomoda muito, é que são pessoas que não têm uma vivência, assim, que não têm uma carreira. Não que você não possa ter coisas para compartilhar e que todo mundo não possa aprender com qualquer pessoa, não é isso, eu acho que todo mundo ali aprende, mas é um tipo de conteúdo que demanda vivência, assim. Então é um tipo e aí as pessoas ficam dando umas dicas que saem do nada, vão para lugar nenhum. E tem gente que acredita, assim, sabe? Tem gente que tá ali carente por eu fiz, na verdade, uma espécie de mentoria esses tempos, assim, e aí eu perguntei, né, para a moça que eu estava conversando, assim: "Ah, mas onde você se informa?". E aí ela começou a falar uns nomes para mim de pessoas que ela viu posts no, e eu falei: "Ah, deixa eu entrar aqui no LinkedIn, ver quem são essas pessoas". E são pessoas que não têm essa vivência, sabe, que não têm, e aí a gente também se questiona assim: "Ah, é culpa só dessas pessoas?". Não, também é culpa da gente que tem essa vivência e não ocupa os espaços. Então, na divulgação científica, a gente fala muito disso, né? Tipo, a gente não ocupa os espaços. As pessoas boas que têm e que estão falando, que têm coisas a dizer, que têm conteúdos a compartilhar, também não ocupam esses espaços, deixam o espaço vazio. E aí, essas pessoas que têm muitas vezes muito menos conteúdo acabam ocupando e falando ali com uma quantidade grande de pessoas por conta disso. Então, é um certo incômodo, assim, que eu tenho de parece que eu tô é um julgamento, né, dessas pessoas e tudo mais, e um chamado também de ocupar esses lugares, de produzir, de estar nos congressos, de estar fazendo networking, de estar dizendo, eu sempre tenho pessoas mais júniores que eu, nas minhas equipes, então tá dizendo para elas: "Ó, lê tal coisa, que tal coisa tem fundamento, tipo, vai atrás de tal pessoa, segue fulano, não segue esses gurus vazios, assim". Então, também é um pouco papel, é um chamado para a gente ser esse norte, né, para essas pessoas. Eu até me empolguei aqui, falei: "Meu Deus, é isso, quase que eu paro você no meio do caminho". Porque realmente, ó, então a dica, eu concordo com tudo, porque isso também é uma coisa diária, assim, um incômodo diário que eu tenho,
E todos esses projetos, o Expand, Talkability, o Carina Séries, tudo que eu inventei é exatamente para ocupar esses espaços, porque eu só vejo isso assim também. As pessoas não têm experiência e começa a falar, enfim, o que tem de gente que faz isso é impressionante. E é o que você está falando, nós temos a nossa parcela de culpa, porque estudamos, temos a teoria, temos a prática, e a gente não que a gente tem os nossos projetos, mas no geral as pessoas ficam com medo, ficam com vergonha por conta dos pares, que era um dos principais medos que eu tive. Eu demorei mais de 3 anos para colocar essas coisas no ar, porque eu imaginava na minha cabeça, sei lá, a professora X lá da USP, tipo, olhando. Então, uma outra pessoa que eu considero muito olhando e, tipo, julgando. Os Gente, monstros ali, né? é um negócio da minha cabeça, sabe? Eu imaginava realmente, eu via nitidamente, aí me dava medo e eu não fazia. Então, eu acho muito importante isso. Então, as pessoas que têm esse conhecimento de fazer os projetos e ocupar esses espaços. Foi lindo isso que você falou, assim. Vou levar isso para minha vida, porque quebra muito essa questão do medo, né? Que às vezes acontece. E a gente tem, é normal, né? Assim, e eu acho que quanto mais a gente vai vivendo, mais medo a gente vai tendo, porque a gente aumenta nosso repertório, nossa rede, conhece mais gente que faz coisas incríveis, então a gente sempre olha e pensa, eu não vou ser tão incrível quanto aquela pessoa, né? Então é natural, assim, só que a gente tem que brigar com esses monstrinhos que ficam dentro da gente para o nosso próprio bem, para o bem do mercado, enfim, para fazer as coisas evoluírem, assim. Exatamente. E tem aquela coisa, eu acho que eu lembro que alguma das aulas, eu esqueci o nome, gente, vou colocar depois no Instagram, que em relação à certeza, né? Às vezes você tem aquele gráfico, né? Que às vezes você acha que você sabe tudo, mas quando você acha que você é o maioral, você não sabe nada, né? E aí, quando tem Exato. essas dúvidas, esses medos, aí sim você está construindo, né, um pensamento crítico, entendendo isso mais voltado para essa área de pesquisador, porque é diferente a questão de você lecionar, de você ser docente e ser pesquisador. Ainda assim, elas se juntam, né? Elas estão entremeadas. E eu acho isso importante para a criação pessoal, profissional, para o crescimento, né, de cada um de nós, Com como certeza. indivíduo, né? Então, é muito interessante tudo isso que você falou, assim, se dá muito espaço para pensar. E eu vou continuar. Tudo isso que você falou é um gás até que me dá para eu continuar isso, sabe? Todos esses Para mim esses também, porque eu projetos. vou falando e vou me ouvindo. Então a Sim, gente é vai se uma. retroalimentando, assim. Exato. Ai, sim, muito bom. E aí, eu vou, assim, encerrar essa parte, porque, assim, tem muita coisa ainda para falar. Se a gente for falar sobre mercado, dá um outro Tem, programa. Então, a gente grava outro mais para frente. e aí, se o pessoal tiver alguma dúvida, enfim, sobre essas questões que a Si falou, então mande ou para o Varanda, ou para a gente no Instagram, por e-mail, enfim, tá bom? Ou no YouTube, vocês conseguem me achar. E aí vamos, então, para uma parte que é minha realização de vida. Eu sempre quis ser a Marília Gabriela. Um dia, quem sabe, será que eu consigo entrevistá-la? Eu sou fã da Xuxa. Eu sou do programa Intimidade, que tinha na Xuxa, que você É fazia as verdade! perguntinhas. É do Xuxa, como que é? Xuxa Mix. Tinha uma coisa assim, o programa aí sentava num sofazinho, não é? Sofazinho, aham. Exato. Tipo, eu gostava da Hebe também, gente, sonho de realizado aqui no Talkability. E aí são perguntinhas assim rápidas, né, de Tá fazer para bom. você indicar para o pessoal e falar um pouquinho sobre você. Então, eu queria saber um hobby seu e o que você faz para descansar a mente, enfim. Então, você já deu um spoiler do meu hobby, mas eu gosto muito de esporte, assim, muito nova, eu gosto muito de esporte coletivo, então jogo handball 2, às vezes 3 vezes por semana, é uma coisa que me faz muito bem. Gosto também, dormir é uma coisa que eu estou ressignificando muito, assim, porque eu sempre tive uma vida muito, muito ativa, e durante um bom tempo eu achei que dormir era quase que um tempo perdido, assim, apesar de gostar, tipo, eu não estou produzindo, sabe? E a chegada dos 30 eu acho que fizeram ressignificar, assim, o tempo de descanso, o tempo de dormir, o tempo
de se dar tempo para as coisas na vida, assim. Então, eu acho que são as duas coisas, assim, que me fazem bem, me recarregam. Nossa, que ótimo. Quando você falou de handball, a minha mãe, ela sempre foi jogadora amadora de handball, né, e eu fui tentar ser igual a minha mãe quando eu tinha uns 12 anos. Só que eu, enfim, eu era goleira, eu não tenho força no braço. Já fui jogadora de vôlei, mas eu ficava numa posição que não precisava ter tanta força no braço. Porque eu não sei o que eu tenho no braço, é super, não vai, não tenho força suficiente. E aí eu tentei jogar handball de atacar, não sei o quê, não dava certo. Fui pra ser goleira. Desloquei meu punho, nunca mais joguei, desde os Nunca 12, mais. 13 anos de idade. Mas é muito legal, é muito É muito bacana, eu adoro legal. ver. Eu adoro ver. Quando você postava fotos dos stories, né, antes da pandemia, que todo mundo Da jogava lá, pandemia. eu ficava, ai, que legal e tal. É muito É legal. muito legal. Eu sempre, handball foi sempre amei, e futebol sempre joguei, assim, sabe? Não sou a pessoa mais habilidosa do mundo, mas consigo jogar, me viro bem ali. Então, me faz muito bem, assim, o esporte, desde de muito nova. Nossa, futebol eu sou péssima. Eu tenho uma horrível. Não sei jogar a bola para um pé para o outro, não sei driblar, não sei nada. Eu era zaga, eu ficava infernizando os outros quando eu tentava jogar futebol. Eu sou péssima. A única coisa que eu sou boa, que eu era da seleção juvenil, enfim, da cidade que eu morava, é vôlei. A única coisa que eu consegui fazer de esporte na vida. Ai, meu Deus. Enfim, essa questão do handball eu achei muito legal colocar aqui, né? Porque nós não somos só, gente, profissionais de comunicação e a gente faz É, comunicação e não vive. Eu acho muito legal esse e respiro, é precisa. importante. Não, e a gente consegue fazer comunicação melhor se a gente vive outras coisas. Assim, se a gente Sim, a conhece gente. outras pessoas de outras realidades, se vai para outros lugares, se agora na pandemia não dá muito, né? Mas se a gente consegue ter esses momentos, assim, Sim, estimula a criatividade. Tem estudos, né, que falam que se super. descansar, até não fazer nada assim, né, enfim, ficar de boas um período, né, durante o dia, isso ajuda a recarregar. Então, gente, tem Com que incluir certeza. isso na vida, né. Eu sei que tem várias realidades, algumas que nem eu nem a Si conhecemos, né, que também tem isso, a individualidade, mas eu acho interessante, né, que senão a gente infarta, Super. gente. Se eu continuasse na rotina que eu tinha, eu não estava aqui, porque, né, é uma correria louca. E aí também, se partindo para as outras perguntas do deadline, eu queria saber alguém da área de comunicação que você admira e por quê? Ai, além de você. Posso falar mais de um nome? Vai, eu vou falar Pode, mais de um, então, claro. ó. Eu gosto muito da ISAF, que a gente já falou aqui, Linda, né? maravilhosa, Tanto adoro. pelas pesquisas, quanto, enfim, pela pessoa que ela é. Tem a Carol Terra, que também é do meu grupo de pesquisa, que é uma querida, super Esqueci de falar da generosa. professora Carol Terra, estudei muito Isso. ela E a na Carol, comunicação. eu lia ela durante a graduação, porque ela era uma das poucas professoras jovens e tudo mais. E hoje ela é minha colega no grupo de pesquisa, então é uma relação quase de fã, assim, sabe? Que Que virou amiga sonho! e, enfim, muito querida. E do mercado, assim, tem a Mari Oliveira, que é uma grande amiga minha, que trabalha no Google hoje com essa parte de análise de dados. E, enfim, ela é incrível também, e é minha guia, assim, é a pessoa que eu acabo trocando muito enfim, falando de carreira, falando de tudo. Então, eu acho que tá bom, né, essas três pessoas, mas tem muita gente legal aí no mercado, muita gente para a gente admirar e aprender coisas novas, assim. Exatamente. Ai, eu esqueci da professora Carol Terra, eu também sempre li. E é verdade, e todos são do mesmo grupo, né, então são umas 4 ou 5 Exato. pessoas que eu conheço, assim, né, que eu sei que É. tá no grupo, que estão no grupo. Que mais? Então, o que que você ainda quer realizar na vida ou na carreira, enfim, alguma coisa que Então, tá em mente? eu acho que, assim, aprimorar essa questão da docência, assim, né, e de pesquisadora, então estudar aí um doutorado mais para frente, talvez. Hã, em termos mercadológicos, eu acho que é deixar esse legado, assim, né, conseguir deixar um nomezinho nos lugares onde a gente passou,
memórias. Eu tenho já consegui construir, quero continuar construindo isso, mas de pessoas que olham para mim, que hoje estão em posições até melhores, assim, muito bem, e falam, tipo, nossa, eu lembro daquela vez que você me deu aquele feedback, ou que você me ensinou tal coisa. Então, eu acho que hoje, assim, mais do que mirar num cargo específico ou numa empresa, eu acho que eu penso muito nessa questão de legado, assim, dos lugares onde eu trabalho, sabe? Isso é importante, né. E com certeza, nunca trabalhei contigo, mas com certeza a gente tem meio que o mesmo perfil, assim, de fazer um bom trabalho, de se esforçar, de estudar e Super, ir melhorando, né. É muito legal muito. isso. Outra pergunta do deadline, um livro ou alguns livros que você indica? Pode ser da área, Uhum. pode não ser, eu vou até anotar aqui para ser os nossa postagem. Ó, eu vou indicar um autor, na verdade, que tem um livro que é mais os livros do Morin, que eu usei, do Edgar Morin, que eu usei muito na minha dissertação. Então, vários deles, assim, eu acho que o mais conhecido é o da Introdução ao Pensamento Complexo, né, que é aquele livro vermelhinho, assim, mas tem vários, tem um dele que eu adoro, que ele discute ciência. Então, qualquer livro dele eu acho que é um bom começo, assim, para quem quiser pensar o mundo de uma forma um pouco mais ampla e não tão binária, sabe? Que você faz uma coisa e reflete noutra, assim. Então, eu gosto muito dessa linha de pensamento do Morin, assim, deixo. E mais mercadológico, que eu acho que vale também, tem um livrinho muito legal que eu acho que eu até tenho ele aqui. Deixa eu pegar, peraí. Achei, saí do nosso script, mas achei o livro. Não tem problema. Que é esse aqui, que é um livro bem simples, assim, meio best-seller, que chama Líderes Visuais, Novas Ferramentas para Visualizar e Gerir Mudanças Organizacionais. É um livro que ele dá algumas dicas de pensar as coisas visualmente, assim. Então, Uhum. como fazer esquemas, como montar apresentações, como deixar informações mais claras, trabalhar de forma colaborativa. Então, tem algumas partes que ele bebe um pouco do design thinking, ali do Canvas. Então, é um livro bem para ter meio de na estante, assim, que nem eu peguei para mostrar para vocês. Tipo, putz, não sei como fazer isso. Deixa eu dar uma lida aqui, ver se tem alguma ideia, porque ele é super visual e como ele é colorido, assim, ele traz essa coisa. Então, assim, fazer boas apresentações, sejam apresentações orais, sejam apresentações, né, em PPT, em Keynote, eu acho que também é uma habilidade muito requerida, assim, em qualquer área da comunicação. Então, eu deixo essa dica, assim, de livro também. Adorei, eu já vou até comprar, porque eu dou aula de design thinking. Vou Eu até estou numa comprar. disciplina também. Nossa, Exato, eu que sempre falo para os ótimo, meus alunos dele. excelente. E do Mohan também, eu utilizei algumas coisas também, principalmente em introdução, pensamento complexo, né. Eu acho que você Uhum. você foi de qual grupo? Foi desse, não foi? Na disciplina da professora Margarida Kunsch, que a gente tinha que Eu apresentar acho que foi as isso. linhas, né, eu lembro que Uhum. teve essa Do da intercultural, sim, do pensa complexidade e tal. Eu fiquei com eu nem lembro mais, fui eu e a Laís que a gente apresentou, mas Uhum. começava com o Léo, eu lembro, né, começava com o Léo, ele falando Sim. daquele mecanicista e tal. O meu era interpretativo. Sim. Interpretativa, e depois veio vocês do complexo, enfim. Bom, o que mais aqui? Sim, para finalizar, 2 coisas, né, um recado para estudantes e profissionais da comunicação, e depois indicar alguém para ser entrevistado aqui, que eu consiga achar, que eu consiga entrar em contato, né, para a gente dar essa continuidade às entrevistas. Ai, vamos lá então. Ó, eu acho que recado não é exatamente um conselho, assim, mas é uma linha de pensamento que eu tenho, é de abrir um pouco a mente, assim, para o novo, para conseguir observar todas essas mudanças que estão acontecendo e que deixam a gente meio baratinado, assim, né, sem saber para onde a gente está indo, se a gente está trabalhando do jeito certo, se as nossas construções fazem sentido. Então, tentar abrir a mente, respirar, para conseguir olhar com mais calma, com mais generosidade para si, consigo mesmo também, para construir essa carreira aí de comunicação.
que não é uma coisa fácil nos tempos atuais, né? Então, a gente é quase um inimigo de Estado, assim, e eu acho que é importante a gente ter essa serenidade para lidar com tudo isso, assim, com esses desafios da comunicação. E uma pessoa para ser entrevistada, putz, tem muitas pessoas, né, que poderiam ser Pode entrevistadas. indicar Vou várias pensar. aqui. Eu vou só Ó, anotar e tentar ir atrás. eu acho que a Isaf é uma pessoa ótima também para. Não sei se você já entrevistou ela aqui, acho que não, né, Não, Cá? não, A ainda não. Isaf é ótima para falar de influenciadores, que é um tema super quente, né? Tá todo mundo falando. Vou dar mais dicas, tá? Mas vou Tá. dizer mais pessoas. Tem uma outra amiga minha que faz um trabalho incrível também de livros, que chama. O nome dela é Priscila Muniz, e ela tem um Instagram que chama Segunda Orelha, em que ela lê muito. É uma pessoa que eu admiro muito, assim, enfim, eu acho que ela adoraria participar aqui também. Então, ela tem esse Instagram Segunda Orelha, sigam lá, que ele é maravilhoso. Vou acessar. É, e aí o pessoal do grupo também de pesquisa, todas. A Dani Rodrigues também, que é do grupo de pesquisa para falar de planejamento, de como olhar para a comunicação de uma maneira mais ecossistêmica também. Acho que é isso, Cá. E fica o convite agora para a gente fazer uma live lá na varanda também, né? Ah, sim, Fazer essa troca aceito, de combinado. figurinhas. Ai, adorei esse papo. Dá para fazer vários programas assim a mais de outros temas. Gente, se tiverem um tema, né, que permeia, né, o que a professora Sinara estuda, enfim, e trabalha, vocês deixem nas redes sociais e a gente vai tentando fazer os próximos programas, tá bom? Sim, adorei. Graças a Deus Eu esse que programa agradeço o saiu. convite. 3 Amei anos também. depois, o programa saiu. Tudo certo. Muito obrigada. Super beijo, gente. Até a próxima. Beijo.